Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a plataforma ArcGIS Online para criar uma aplicação de visualização de dados espaciais bastante simples, de forma totalmente automatizada através da configuração de um aplicativo. Então a ideia aqui é usar um conjunto de dados disponibilizado pelo Portal de Dados Abertos do Governo Brasileiro. Ele está disponível no endereço dados.gov.br, tem bastante coisa interessante lá. E eu fiz uma pesquisa aqui por UBS, Unidade Básica de Saúde, e eu gostaria de, alguma maneira, verificar os dados que o governo me oferece e apresentar esses dados no mapa. Então, se eu entrar aqui dentro da pré-visualização no botão Explorar, a gente vai ver que existe um conjunto de dados disponibilizado, ele é bastante grande, bastante completo, e algumas informações disponíveis, né? Esses dados do governo eles já estão geocodificados, né? Então eu já tenho aqui nessas colunas o valor de latitude e longitude. Isso é interessante para a gente porque de posse dessas informações a gente consegue rapidamente fazer uma visualização disso no mapa. Existem algumas outras informações adicionais disponíveis aqui também. Então, eu fiz o download desse arquivo e reduzi um pouco o volume, só para título de apresentação, para não poluir muito visualmente para vocês, e queria mostrar como é que a gente apresenta essa informação tabular que a gente está vendo aqui, em cima de um mapa na web e compartilha esse mapa para utilização através de um aplicativo, ou até mesmo para incluir esse mapa que nós criamos dentro de um outro conteúdo HTML, como por exemplo uma página de um blog ou de alguma aplicação que você esteja construindo. Então, para começar, né, antes da gente dar os primeiros passos, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua conta dentro do ArcGIS for Developers. Tá? Você pode clicar nesse botão Sign Up Now, se você ainda não tem essa conta, preencher um formulário e criar uma conta que vai te dar, além de um conjunto de SDKs, informações interessantes aí, de help, muita documentação bacana, também vai te dar um conjunto, um número de créditos para você consiga começar a trabalhar com a utilização de uma plataforma em cloud sem custo para desenvolvimento. Então, uma vez que você tenha criado o seu usuário, o próximo passo que você precisa fazer para configurar seu mapa é acessar a aplicação ArcGIS Online. O ArcGIS Online ele é disponível no endereço www.arcgis.com e eu vou fazer o login com o meu usuário aqui agora para a gente começar a criar essa aplicação. Então, ok, eu tô logado aqui agora na minha página, né, com as minhas credenciais, e a primeira coisa que eu quero fazer é criar um mapa. Então, eu vou fazer isso clicando nessa opção que a gente vê aqui na barra superior, né, no ícone Map, e ele vai abrir um mapa para mim. Bacana. Bacana. Com o mapa carregado, o que eu quero fazer aqui agora então é apresentar os pontos, né, que a gente fez o download lá do portal de dados abertos do governo dentro desse mapa. Então como eu disse anteriormente, eu dei uma reduzida no arquivo, né, justamente para que ele não tenha a visualização muito poluída inicialmente, mas é aquele mesmo arquivo que vocês viram lá no site. Tá? Aqui ele está com aproximadamente 3.000 registros, o original tem algo em torno de 40 mil. Então como é que eu faço para mostrar esses arquivos dentro do meu mapa, né, sobre o meu mapa? É tão simples quanto você simplesmente clicar sobre o arquivo CSV e arrastar para dentro do seu navegador.
Então, assim que você tenha salvo o seu mapa, você pode usar esse botão Share para compartilhar esse mapa com outras pessoas. E o compartilhamento ele pode acontecer de algumas formas, tá? Uma delas é a forma pública, onde você compartilha seus dados de forma aberta, para que qualquer pessoa consiga acessá-lo. Mas você também pode configurar o compartilhamento através de grupos, tá? O ArcGIS Online ele tem um conceito de grupos e usuários associados a esses grupos, então você pode criar mapas e compartilhar, se for do seu interesse, mapas a conjuntos restritos de usuários dentro da sua empresa ou do teu cenário. Então, as primeiras formas que a gente vê aqui de compartilhamento nessa tela são a utilização de um link que é criado aqui embaixo, um link do Bitly, e se você acessar esse link, o que você vai ver é justamente a aplicação dentro de um visualizador como a gente utilizou para criar o mapa, só que sem as opções de edição. Eu também consigo fazer a publicação desse link através de Facebook e Twitter diretamente por essas duas opções, mas eu tenho mais dois botões aqui com algumas opções adicionais que valem a pena ser exploradas. A primeira delas é Embed in Website. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai apresentar para mim um painel de configuração onde eu especifico algumas informações a respeito da dimensão que meu mapa vai ocupar na tela, né? Se eu estou trabalhando com uma dimensão customizada ou se eu vou utilizar alguma dimensão previamente setada de altura e largura do mapa, e algumas opções que eu posso selecionar para indicar que eu quero algumas ferramentas nesse mapa, e o que ele vai fazer é gerar para mim, né, um conjunto de elementos iframe, mais precisamente um elemento iframe, para que eu consiga copiar isso para dentro da minha página ou do meu blog ou da minha aplicação, e aí eu vou ter essa visualização embutida dentro dessa página ou blog ou aplicação HTML. Mas uma forma muito interessante também de publicar isso é através de uma aplicação web. Então, se você clicar nesse botão Make a Web Application, você vai acessar a parte de templates do ArcGIS Online, tá? Existem diversos templates disponíveis, eu sugiro que vocês conheçam cada um deles, tá? Eles são direcionados a necessidades específicas, mas a parte interessante do template é que quando você cria... quando você clica nesse drop-down aqui, Publish, ele te dá três opções disponíveis, tá? Uma delas é a publicação direta no ArcGIS Online, e aí você pode compartilhar essa aplicação da mesma forma que você compartilharia o mapa. A gente vai ver já já como faz isso. Eu posso fazer também o download do código desse template para que eu consiga utilizar esse código como, por exemplo, o código boilerplate para implementar novas funcionalidades, ou para que eu consiga utilizá-lo como uma implementação de referência se eu quiser criar uma aplicação do zero, ou até mesmo para que eu possa utilizá-lo diretamente em produção se ele atender todas as necessidades do cenário em que eu estou trabalhando, tá? Então, se você, por qualquer razão, tem uma restrição de fazer a publicação desse mapa diretamente no ArcGIS Online, mas você gostaria de colocar esse template dentro da sua aplicação, dentro de um web server na sua intranet, você pode simplesmente fazer o download desse código, ajustar, né, de acordo com o teu interesse e publicar na sua intranet. Ou utilizar a opção de preview, né, para você visualizar como isso vai se comportar antes de publicá-lo. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clicar na opção de pré-visualização. Então, na opção de Preview, a gente tem o mapa da forma que a gente configurou, né, no Extent, que é aquela região delimitada que a gente deixou pré-configurado quando a gente salvou, apresentado, e algumas ferramentas adicionais. Então, o que a gente pode ver que já tem disponível aqui? De cara, né, nesse template, essa característica desse template, ele já trouxe aqui do lado a informação de legenda, né, dizendo para mim quais são as layers que estão disponíveis nesse mapa. Esse mapa é um mapa muito simples, que eu estou utilizando só a título de demonstração, né, então eu só tenho uma layer, que é a layer de UBS disponível. Eu consigo ativar ou desativar esse controle, né, do lado direito aí, pelo botão de Layers. Consigo também, se eu tiver uma lista de várias layers, né, eu consigo ocultar ou apresentar cada uma delas diretamente pelo botão, pelo checkbox de ativação e desativação da layer. Vocês lembram que quando a gente estava criando o mapa a gente mexeu um pouquinho nos base maps? Isso também pode ser feito em tempo de execução, não precisa de ser feito só em tempo de configuração do mapa. Então eu estou utilizando a aplicação, agora ela está com o base map do OpenStreetMap, mas eu gostaria de ter a visualização do base map de Streets. Eu simplesmente vou selecionar esse base map e atualizar a visualização a partir desse conjunto de mapas. Eu posso utilizar o controle de overview, né, para
usar esse pequeno mapinha aqui para dar um direcionamento de aonde eu quero enxergar as informações do mapa. Isso aqui também já vem disponível do template, você não precisa codificar nenhuma linha para isso. Existe uma opção de medir, né? Então eu posso fazer essa medida seja através de distâncias lineares, e aí eu consigo o resultado em diversas unidades, ou eu posso também fazer essa medida através de polígonos. Se eu quiser saber qual é a medida de uma área, eu posso seguir o mesmo procedimento. Além da ferramenta de medir, né, a gente tem aqui uma ferramenta de compartilhamento. Então você pode compartilhar diretamente o mapa através de redes sociais. Essa opção Share Current Map Extent, ela é interessante porque o mapa, por padrão, ele vai trazer a visualização daquela área que a gente deixou salvo lá quando a gente configurou o mapa. Mas se eu marcar isso aqui, quando eu compartilhar, ele vai gerar um novo link para mim com a definição dessa área que a gente está visualizando agora. E aí vai disponibilizar através de redes sociais, através do próprio link, como a gente já viu, ou se você quiser trabalhar com um mapa embedded de um iframe para você levar isso para dentro da sua página. E, por último, a opção de impressão. Então, vou mexer um pouquinho aqui no zoom do meu mapa, vou dar um zoom out e colocar a região inteira do Brasil, e eu quero imprimir isso para um PDF, tá? E também quero que seja gerada uma legenda. Então vou escolher a opção Add Legend to Output, vou clicar no drop-down do menu Print e escolher a opção, no meu caso eu quero uma impressão Landscape PDF. Então vamos lá. Assim que a impressão é finalizada, o template disponibiliza um link para a gente, onde você pode clicar e ele vai te levar para um PDF com o resultado, e aí você pode salvar esse PDF e disponibilizar de forma normal. Então, algumas informações disponíveis aqui, a escala, né, disponível no mapa, as informações de legenda, conforme eu selecionei. Novamente, aqui eu só tenho uma única layer, então a legenda está bem simples, mas isso aqui, obviamente, é dinâmico, tá? Ele vai sempre buscar as informações associadas ao mapa, e impressão disponível de forma bastante simples. Então, esse template, ele atende às minhas necessidades diretamente. Eu gostaria de publicá-lo agora para que demais usuários pudessem acessá-los. E como é que eu faço isso? Então, eu vou voltar agora lá para o ArcGIS Online, vou voltar para aquele menu drop-down do visualizador e escolher a opção Publish. Então, da mesma forma que eu fiz a criação do meu mapa, eu vou fazer a criação da minha aplicação. Então ele já traz algumas sugestões aqui baseadas no mapa com o título da aplicação, tags, alguma descrição opcional, né? E você pode adicionar também, se você vai compartilhar da mesma forma que foi feita o Web Map para todo mundo, ou se você vai criar algum tipo de perfil de acesso diferenciado. Eu vou deixar da mesma maneira que foi criado para o Web Map para todo mundo. Então vou escolher agora a opção Save Publish. E uma vez que eu escolho a opção Save Publish, ele vai trazer para mim uma tela de configuração do template, tá? Onde eu posso colocar algumas informações adicionais ainda, tá? Como por exemplo o título desse template. Eu vou mudar aquele UBS região sudeste para postos UBS sudeste, tá? Vou manter, eu poderia alterar o logo da aplicação, mas eu vou manter aqui o que estamos utilizando, e vou mudar um pouquinho também a questão da coloração do tema, tá? Então eu vou usar uma cor diferenciada aqui, vou trabalhar com um azul, e as ferramentas, né, que são disponíveis, todas aquelas que a gente viu, elas podem ser ativadas ou desativadas através dessa configuração, assim como a ferramenta de impressão ou ferramentas de edição de dados na web, tá? Então eu finalizei a minha edição aqui e agora vou salvar essa edição. Ok, eu estou visualizando o meu novo layout, salvei, vou encerrar essa edição para que eu consiga agora visualizar de forma compartilhada isso dentro do próprio ArcGIS Online. Então eu entrei agora, né, dentro, a gente pode ver que o item que foi criado no ArcGIS Online é o item de Web Mapping Application, e eu posso compartilhar diretamente
através da visualização da URL. Então se eu clicar em View, ele vai abrir uma URL para mim que traz aquela aplicação que a gente acabou de configurar, ou usar também os próprios links aqui da página de configuração da aplicação para isso, tá? Então a ideia de hoje foi mostrar para vocês a visão mais simples de como rapidamente a gente consegue, através de uma fonte de dados externa, criar uma aplicação bastante sofisticada, com diversos recursos, né, publicá-la sem necessidade de nenhum tipo de infraestrutura, né, sem necessidade de nenhum tipo de codificação, de forma bastante simples e bastante rápida. A ideia agora é que nos próximos vídeos a gente comece a interagir um pouco mais com o código, entendendo o conceito de como isso é feito de forma configurável. A gente vai começar a customizar um pouquinho o resultado dessa aplicação ou criar novas aplicações do zero, mas baseadas nesses mesmos conceitos. Então a ideia foi essa, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre como criar, né, e configurar uma aplicação que faz a publicação de dados no ArcGIS Online. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.